Olá, boa noite. Hoje, mais uma vez, aqui estamos nós, terça-feira às 21h30, estamos com José Pina. José Pina, quem conhece José Pina, vem desde o humor e agora, nestes últimos tempos, aqui como comentador da esfera, digamos, de futebol relacionada mais com o Sporting, vamos agora ter uma conversa com ele no sentido de perceber quem foi José Pina, quem é José Pina e quem vai ser José Pina. José Pina, boa noite, seja Viva, boa noite. bem-vindo. Viva. Está tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Zé, Tudo bem, como antes de mais, sportinguista está mal, mas pronto. pronto, já lá vamos. Olha, antes de mais, fizeste algum tipo de desporto? Eu fui fazendo, andava sempre de desporto em desporto. Fiz judo quando era miúdo, fui até cinturão laranja, depois fiz atletismo, basquetebol e depois joguei mesmo federado de xadrez em alguns clubes, incluindo o Sporting, por acaso. Xadrez. Andei por aqui, pronto. E os treinos? Desporto mais competitivo. Depois Pronto, faço outras coisas. Diz-me, olhando para ti, xadrez, como é que eram os treinos? Era todas as semanas? Aquilo era exausto, os treinos, não? Não é sempre, não, aquilo tenho os livros todos, as enciclopédias de aberturas, a estratégia, todos os dias tinha que se jogar com amigos, jogar rápidas. Porque aquilo tem de se pensar quase em tudo, quando a pessoa dá uma jogada tem de se pensar como é que vai acabar o jogo, não é? As consequências todas, pensar 4, 5, 6, 7 jogadas à frente, com as variantes todas. Aquilo era um treino, aquilo ajudou-me inclusive para muita coisa, inclusive estratégia, não? Também, e na escrita do humor também. Como é que tu entras no humor? Na escrita, tu começaste nas produções fictícias, correto? Exatamente, eu estava a minha formação é a Escola Superior de Cinema, trabalhava em cinema, depois comecei a dar aulas de cinema, e o Nuno Artur Silva, grande amigo da infância, do Liceu Pedro Nunes, começou a escrever para o Herman e estava a precisar de reforços na equipa. Nós já nos conhecíamos das festas, eu dizia umas graças, ele também, e eu como tinha alguma prática de argumento e de escrita de cinema, comecei a experimentar, inclusive foi para a rádio, que eram as músicas do Herman, na rádio comercial, e começou a sair bem, uma das coisas que nós percebemos no humor é todos nós temos graça, todos nós dizemos as nossas piadas de vez em quando e são piadas engraçadas. O que diferencia um bocadinho é todos os dias, a ver? Todos os dias aquilo sai. Portanto, começamos a ser perceber, natural, não é? Isto, se calhar eu estou para isto. E foi assim, foi crescendo, desde o Boião de Cultura, que era uma rúbrica do Herman, como é que se chamava o programa? O Parabéns, do Parabéns do Herman, ainda no tempo da com o Vítor de Sousa, não é? Exatamente, Vítor de Sousa, passavam uns enxovalhos ali várias vezes. E foi assim que começou, depois foi no Contra-Informação, eu, o Rui, o Cardoso Martins e o Artur Silva, que na altura nós por vezes criámos o Contra-Informação. Que era muito giro esse programa e tinha uma audiência brutal, não era? Tinha, na altura foi um fenómeno. E porquê que acabou esse? Acabou ao fim de 14 anos, 15 anos, acabou por uma decisão na altura do diretor de programas, foi uma decisão que ele entendeu que estava esgotado o modelo e pronto, e foi com naturalidade também que terminou, tudo bem. E diz-me uma coisa, o que é engraçado é que nós temos estado a ver grandes humoristas que escreviam, curiosamente eu quase que me arrisco a dizer que as produções fictícias não foi uma escola, mas sim quase uma universidade, porque há muitos, e agora vimos a Joana também a fazer uma rubrica que é... Extremamente desagradável na rádio. Exatamente, extremamente desagradável, que eu adoro ouvir, a minha mulher ouve o podcast e tudo. E uma coisa engraçada é que praticamente todos aqueles que estavam na escrita, o Ricardo Araújo Pereira também, evoluíram para a frente das câmaras, mas tu não. Quer dizer, não na vertente de... Não na vertente de ator, exatamente. Um pouco, portanto, eu depois comecei a fazer uma coisa que era do Inimigo Público, depois também comecei a fazer, estive na fundação do Inimigo Público, no jornal, e depois houve um programa do Inimigo Público na televisão,
em que eu entrei a fazer um comentador. Era um comentador super irónico, em que todos os políticos tratava toda a gente por doutor e todos os políticos eram meus amigos, o meu amigo doutor, o meu amigo doutor, e quando eu dizia sempre que quando as pessoas liam nos jornais fonte anónima, fonte fidedigna, não sei o que era eu. Portanto, era aquele comentador que sabia tudo, não sei. E comecei a aparecer na televisão, aí comecei a aparecer. Aquilo resultou, depois o Ricardo Palacini estava na SIC Comédia, depois convidou-me para fazer um programa de painel com o Fernando Alvim, a Nalami, na altura estava o Pedro Buxerimentos também, era o Prazer dos Diabos, depois a partir daí comecei a aparecer, depois fiz o Bicarada, que foi o primeiro programa de futebol, também na SIC Comédia, que era mesmo daquelas picardias mesmo a sério entre os três grandes. Depois fiz também como ator e escrita e realização o Fogo Posto na SIC Radical, depois fui aparecendo. O que eu nunca fiz ainda foi só fiz uma ou duas experiências de stand-up comedy. Aí é que essa tal evolução que tu falas é um bocadinho a evolução para o stand-up comedy. Isso aí eu não e veste nesse registro? Eu gostava muito de experimentar, estou muito tentado a fazer isso, mas eu tenho um medo terrível do palco. Eu tenho um problema do palco. Eu consigo estar com não sei quantas câmaras em direto, em programas de televisão, mas o palco... Com pessoas lá a reação é lixada, não é? É complicado. Eu tenho uma grande admiração pelo pessoal, dos meus colegas do stand-up, porque é preciso ter... uma vez o Ricardo Luz Pereira contou, o Ricardo Luz Pereira começou no stand-up também. Sim. Ele disse que aquilo era um sacrifício brutal, ou seja, ele desistiu de fazer stand-up porque o prazer que tinha depois daquilo resultar não compensava o sofrimento de ter a pessoa tinha para fazer aquilo. Ele já disse em algumas entrevistas, ou seja, ele tinha gozo, sabia-lhe bem, mas o sofrimento do pré-espetáculo... Se vai resultar ou se não vai resultar... Esse sofrimento, o payback não compensava o sofrimento. E eu... É muito complicado. Tem esse problema. Isto é a comparação, tu dizes de em frente às câmaras, mas nas câmaras nós temos de esperar, se calhar, agora se calhar já não tanto, por causa dos twitters e disto tudo e mais alguma coisa, as respostas já começam a ser mais rápidas, mas era como a comparação do ator de teatro e o ator de novelas, não é? Por isso a novela nós tínhamos de esperar que a coisa se passasse no grande público, isso é um bocado como tu, ou seja, tu estás na câmara, em frente às câmaras, mas depois não sabes ainda muito bem a reação, ou seja, o impacto... Estou a ver as pessoas, exatamente, estou a ver as pessoas, e se calhar acalma-me. Aliás, eu sempre comecei a fazer programas em direto, por exemplo, o Prazer dos Diabos era em direto, muitas vezes os programas que eu fiz de comentário de futebol também eram em direto, ou seja, a adrenalina do direto com as câmaras, aí eu safo-me bem, e apesar o direto, há pessoas que quando estão em direto ficam perturbadas, acham que aquilo é difícil, e há pessoas que acham que é fácil dar-lhes um ganagoso, entrar para cima do palco e ter uma sala cheia, e para mim é ao contrário, isso para mim perturba-me, portanto depende da personalidade de cada um. De certa forma estás sozinho lá também, não é? Sozinho em cima do palco, não, sozinho em cima do palco é terrível, não, isso é muito complicado. Falha uma piada, fica tudo a olhar para ti, tu exatamente. Se dizemos uma piada, deve ser a coisa mais horrível, é alguém ter a sensação, esta piada vai sair bem, e aquilo não sai tão bem, e pode perturbar toda a rotina a seguir, ficas completamente perdido, quer dizer, não, eu só de imaginar isso, eu desisto, quer dizer, vou-me embora. Exato, vou-me embora. Olha, diz-me uma coisa, em televisão já houve alguma coisa que tenhas dito e que te arrependeste? Mas agora, olha, já está? Talvez tenha dito, mas duas ou três coisas. Umas brutalidades. Acho que sabemos a quem ou não? Ou não é? Acho que sabemos a quem ou não? Não, não sei, eu vou umas brutalidades, mas eu tenho muito cuidado, às vezes sai qualquer coisa, mas é mais algumas imprecisões, não são bem, por acaso
nunca tive assim daquelas de muitos remorsos, de para o que é que eu fui dizer, não devia ter dito isso. Nunca tive algumas que digo, mas para que é que eu fui dizer? Mas os humoristas têm uma regra que é, os humoristas têm uma vida difícil, têm uma personalidade difícil. Sim, porque então agora nas redes sociais há a lei do retorno, não é? Pois, tem uma personalidade difícil e porque há um lado de quase, não direi cinismo, que é, a piada é muito boa, eu não vou deixar de dizer isto. Apesar de, doa quem doer, vai doer, mas... É horrível, mas a piada é tão boa. E tu estás ali para a piada. E é preciso, muitas vezes eu controlo-me e digo, não vou dizer isto. Ou porque acho que é injusto, ou porque acho que não... Mas se tiver muita piada, se calhar qualquer humorista diz. Mas pronto, às vezes há piadas ao lado. Isso é que nós ser injusto, enxovalhar uma pessoa e mesmo assim a piada não ter grande piada, isso é que é o pior cenário. Sim, é a pior coisa mesmo. Se a piada for muito boa, olha, vai. E diz-me uma coisa que acho que todos nós temos um bocadinho de curiosidade. Ali nos bastidores com o Pedro Guerra e o Manuel Serrão, isso tudo, aquilo eram amigos, não eram? Aquilo era digamos, encenações, começaram por ser amigos e depois, já nem te posso ver. Eu já conhecia o Manuel Serrão, já tinha apresentado um livro meu no Porto e por aí de amigos comuns. Pedro Guerra não conhecia, cumprimentámos nos primeiros 3 primeiros programas, normalmente, e depois ele entrou, não é uma coisa, ele entrou ali a partir do segundo, terceiro programa, logo o terceiro programa, entrou numa agressividade, começou a levar temas de não futebol, começou a falar de coisas minhas, expressões fictícias, porque eu era isto, ou seja, começou a desvalorizar. O Pedro Guerra fazia uma coisa que era, desvalorizava os seus companheiros de painel. Ao fazer isto, desvalorizou o programa. Quer dizer, o que é que me interessa a mim estar a dizer que o Pedro Guerra é isto e aquilo? Estou a desvalorizar o programa. E a partir daí comecei a responder, então olha, vou... Eu já estava com a ideia de levar aquilo mais para o lado humorístico e entretenimento. Sem grandes ofensas, sem grande nada. Portanto, no início não foi aquilo. Mas às tantas, eu tentei responder com humor, com graças e aquilo, porque Pedro Guerra percebeu-se que tinha uma agenda, depois eu como sportinguista não podia estar a admitir, quase todas as semanas levava uma mentira, uma fake news, lançava uma fake news para a outra, o treinador isto fez aquilo, não sei o quê, você sabe. É cartilha, não é? É cartilha, exatamente, nós depois ficámos a saber o que era aquilo, não é? Ficámos a saber o que era aquilo. Em caso de dúvida era Sousa Martins, não é? Vocês lembram-se dos célebres SMS que o Jorge Jesus tinha mandado na Supertaça, no primeiro ano dele, na final de Supertaça? Nunca mais ninguém viu os SMS. Esses SMS foram garantidos pelo Pedro Guerra e é engraçado que depois noutros programas também diziam a mesma coisa. Uma mentira, nunca ninguém apresentou os SMS. Eu disse, mas dos SMS houve várias. E depois aquilo, pronto, ficou como ficou. Eu sempre tentei levar aquilo para o entretenimento, para as graças, levava assim umas coisas. Mas o homem levantou-se mesmo para te agredir, não foi? Foi, eu não sei se ele me queria agredir, ele queria que queria pressionar, exato. Queria que eu o agredisse para estragar a minha vida ali, para me tirar do programa e para me estragar a minha vida ali. Era o que ele queria, ele andava sempre há muito tempo que andava a tentar provocar, para mim e outros, não é? Mas foi um esforço enorme da parte dele, levantar-se. Mas não sentias que ele era protegido lá no programa? Não, aquilo era circunstâncias. Comentadores do Sporting que eu me lembro que foram 3. Aquilo era assim, porque, mas eu acho que os comentadores do Sporting não estão para aturar aquilo. Isso eu acho que só abonda bem para os comentadores do Sporting, não é? Porque não estamos para não estamos, há um limite para o qual aquilo não dá para
aturar e, portanto, aquilo deixava de ter graça, ou seja, eu encarava aquele programa como um programa de televisão. Olha, é um programa de televisão que eu estou. Pronto. Entretenimento, sim. Eu vejo bola há 40 e tal anos, sou sócio do Sporting há 40 e tal anos, e sempre fui ao estádio, sempre vi muita bola, e fui para lá e entreter-me, portanto, não, e a tentar juntar as duas coisas, não é? Ele quis levar aquilo para um lado mais agressivo. Mas o Serrão ainda o atura. Cartilheiro. Pois eu não sei como é que o Serrão. Agora já não atura, porque o programa acabou, não é? Graças a Deus. Mas não percebo como é que. São personalidades. Eu não conseguia estar mais ali. Acho que fizeste bem. Olha, e diz-me uma coisa, e agora saíste lá, mas eu vi-te já a comentar noutros programas. No Livre e Direto, eu depois tive um ano e meio no Livre e Direto com o Miguel Guedes, com o Telmo Correia, depois com o Rui Gomes da Silva. Esse é um programa onde se escuta. Estamos ali nas picardias, toda a gente estamos na boa. O Rui Gomes da Silva às vezes mandava umas piadas ao Sporting, mas piadas, não era para mim, não é? O problema era esse, não era para mim. Não era pessoal, sim. Não era pessoal, mas piadas, eu também mandava sempre umas piadas ao Benfica, e estávamos ali todos bem, falávamos dos temas, eu tento sempre levar umas... E diz-me uma coisa, tu vias utilidade, ou seja, eu acredito que se calhar há sempre alguém que quer, não, eu vou tentar fazer aqui o melhor e representar o meu clube. Mas não sentias às vezes nesses programas que por mais que tu dissesses ou tentasses fazer, não, saías lá no final do programa, porra, não me deixaram falar, não me deixaram explicar isto, quando eu ia falar, nunca sentiste isso? Uma outra vez, porque uma vez, uma ou duas vezes eu levava o megafone, ou seja, através do humor impus eu conseguia sempre falar. Às vezes não falava por questão de tempo, não é? Às vezes não dava para falar, mas nunca, o facto do Pedro Guerra não deixar falar ninguém era uma das armas dele, mas aquilo depois foi sempre combatido, eu voltava sempre atrás ao início. E aquilo era, até que era como estar a domesticar alguém. Tentar sempre, agora eu vou voltar de início, e aquilo, eu tentava sempre combater isso. Portanto, havia um outro programa que era frustrante porque não conseguia dizer algumas coisas, mas não acontecia muito, mas era um esforço conseguir impor. Nesse programa, no prolongamento, no Livre e Direto, não, o Livre e Direto é impecável, estávamos ali os três, otimamente, a conversar sobre futebol. O teu percurso dentro do Sporting, tinhas também um programa de televisão na Sporting TV, se não estou em erro, com o Beja, não é? Era com o Beja, com o João Cunha, com o Faro, com o Diogo Faro. Mas já não existe esse programa? O Arte. Não, depois acabou. Eu tive lá um ano e pouco. Aquilo era um sucesso tremendo na Sporting TV. Aquilo era mesmo um programa humorístico. De piadas para os rivais, e de vez em quando também dizíamos as nossas críticas quando entendíamos. Também fazíamos umas piadas também. E porquê é que acabou? Depois aquilo continuou mais um ano, eu fui lá mais 2 ou 3 vezes, depois o pessoal continuou, depois alguém da direção da Sporting TV resolveu acabar com aquilo, não sei porquê. Isso aí não sei, já não estava, estive lá um ano e tal, mas aquilo houve ali, por exemplo, aquela expressão, o Carrossel do Mendes, foi o que veio nesse programa, começou aí a história do Carrossel. Benfiquistão também. O Estado Lampiano. O Estado Lampiano foi no programa. Exato, mas o Carrossel do Mendes foi quando? Houve lá uma altura que os jogadores eram todos a 15 milhões e ele veio lá para a Sporting TV. Eu até disse que a mala dos 15 milhões era sempre a mesma. Os 15 milhões pagavam para um clube. E depois ia para o Rio Ave, depois ia para o Mónaco, depois vinha para o Braga, tudo. Eram sempre os mesmos 15 milhões, ou seja, só havia 15 milhões. Só que andavam em carrossel. Mas girava, todos pagavam, todos recebiam. Girava. Portanto, o Carrossel do Mendes nasceu aí, outras coisas, portanto aquilo foi um laboratório. A primeira vez que eu levei o sabre de luz do Star Wars foi na Sporting TV, depois lembrei-me, levei para o prolongamento também. Portanto, esse programa era divertido, eu diverti-me imenso a fazer esse programa. E fazíamos algumas críticas também, atenção, sempre tivemos liberdade para fazer críticas. Portanto, quando veio o Chicabala, lembram-se do Chicabala? Fizemos algumas piadas com o Chicabala também, na própria Sporting TV.
Miguel João Alves, nós estávamos ali era um programa divertido. Eu gostei muito de fazer isso. E não olhas agora para a Sporting TV e não tens pena de como aquilo está? Está assim um bocadinho um abandono, fraquinho? Está fraquinho, não sei, agora eu não sei como é que está agora com a pandemia, aquilo também deixou de haver mais conteúdos. Atenção, não há desportos para pavilhão, não há nada, não sei, mas... Mais uma vez, mais uma razão também para haver esse... Para alimentar, exatamente, mas exatamente. Confesso que estou um bocado decepcionado com o caminho recente da Sporting TV. Acho que a Sporting TV... Achas que tinha potencial, assim como uma Benfica TV, uma marca como o Sporting não poderia ter uma Sporting TV forte? Com conteúdo, a Benfica TV tem uma coisa forte que é os teus jogos da equipa principal. E eles, infelizmente para nós, eles vão ganhando coisas, né? Vão ganhando títulos. Se cria um elan no canal. Né? Agora, eu acho que se podia fazer mais qualquer coisa na Sporting TV, a nível de... Eu também não sei qual é que é o orçamento. Acho que quando não se tem orçamento também se arranja patrocínios, não é? Também se pode... Exatamente, depois não sei qual é que é o nível de audiências. O famoso contrato da nós de 500 e tal milhões, de 515 milhões de euros, deve-se também muito também à marca do Sporting, e era porque, enfim, foi ali um bocadinho quase leilão, não é? Sim, foi um bocado, e foi um excelente negócio. Sim. Porque o Sporting na altura estava a crescer, estava com muitos sócios e conseguiu-se fazer, o Sporting, lá está, o Sporting andava lá em cima. Quando o Sporting anda lá em cima, as marcas aparecem, obviamente, não é? Pronto. Se o Sporting então, não anda lá em cima, tens marcas agora, se não tens agora marcas fortes, tens outras marcas mais pequeninas que sempre vai dando para ali. Exatamente, por exemplo. Quer dizer, tem de haver um projeto. Tem de haver um projeto, exatamente. Eu acho que, entrando agora no assunto Sporting, eu acho que neste momento há eu ainda não percebo qual é que era o projeto. Qual é que é o projeto? Não sei qual é que é o projeto, porque já se mudou de projeto. Quer dizer, passámos dos Gezés, dos Bolazis, e agora estamos à formação, mas agora também já se está a pensar, os jogadores, por exemplo, poderão excluir no próximo ano definitivamente Giovane, Nuno Mendes, já andam aí, se calhar temos que vender, ou seja, jogadores sólidos que nos garantem. Não temos ninguém neste momento. Qualquer coisa. Apesar de temos o Acunha, que é um jogador que eu acho que... Não sei se fica cá. Não sei, exatamente, ou seja, nós se queremos qualquer coisa, temos que manter um núcleo de bons jogadores, não é? Se é tudo vendido, se reformula, vai agora ao jogo. Imaginemos, sai a Acunha, sai Giovane, sai Nuno Mendes, acabou, para o ano já estamos outra vez na mesma história, na mesma conversa. Portanto, tem que haver um autocontrole para não vender, ou seja, às vezes uma equipa para ser campeã para o ano, ou no ano a seguir, nem é bem o que se compra, é o que não se vende, não é? É o que não se, nós, se quisermos ter qualquer coisa para o ano, não podemos vender este e aquele, já que cá está, não o vendemos, não é? Por exemplo, para mim a venda do Bas Doce é um erro, quer dizer, ele já cá estava, ok, tem contrato para mais 2 anos, ele ganha 3 milhões por ano, olha, onde é que vamos buscar um Bas Doce? Ele já foi comprado, já cá está, olha, fica cá mais um. A despesa já está feita, sim, quanto mais também se vai buscar quase outro do mesmo valor que não... Exatamente, ou seja, o ordenado do Gezé do Bolazzi, somados, era quase o do Bazos. O Bazos já cá estava, quer dizer, enfim, são coisas, acho que é muito... Então, mas achas que então está a ser erro atrás de erro desta direção? Acho que sim. A nível da direção de futebol, por exemplo, é engraçado, eu acho que, por exemplo, nos esportes de pavilhão, nas chamadas amadoras, a coisa vai bem, a coisa não está mal. Mas são outras pessoas, dá-me se são outras pessoas. Mas achas isso? Mas achas isso? Porque eu acho que cada vez mais vão enfraquecer essas equipas. Eles só não deram cabo do futsal porque o futsal foi campeão europeu. Não sei se deram cabo do futsal ou não. Teve bons reforços, a equipa está bem, manteve o treinador, num dia excelente.
O basquetebol estávamos na frente, podíamos ser campeões este ano, e aliás, não somos campeões, mas ficámos em primeiro, vamos à Liga, à principal competição europeia de basquetebol. O voleibol seria impossível fazer melhor. Foste a favor da criação da equipa de basquete? Foi, é uma equipa de basquete? O basquetebol acho que foi. É uma modalidade cara. Na direção do Bruno de Carvalho já tinha começado a lançar o basquetebol nas camadas jovens, para ir naturalmente ir aos treinos. E o projeto era esse. Mas a criação, mas houve uma abertura da parte da federação do Sporting poder entrar diretamente logo na competição. Eu acho que tirando o futebol e mais um outro, o basquetebol é um dos grandes desportos mundiais. Eu acho que o Sporting, um clube como o Sporting, que pretende ser eclético. Repara bem, o Real Madrid e o Barcelona têm basquetebol, não é? Atenção, é um desporto muito importante. Eu acho que é um desporto muito importante. Eu acho que um clube como o Sporting Clube de Portugal tinha que ter basquetebol. Para mim foi uma votação, aquilo foi uma votação há uns anos, se queria um handball, se queria um basquetebol. Eu queria o basquetebol, a maioria dos sócios quis o handball. Acho que podíamos ter ficado com ambos, mas pronto, acho que o handball também é um grande desporto, mas acho que o basquetebol era um desporto, era uma falha enorme num clube como o Sporting de Portugal não ter. Mas num ano em que nós estamos com problemas de orçamentos, palavras deles, não são minhas, e vamos criar aqui uma modalidade que é altamente dispendiosa, terá sido uma boa política de avançar naquele ano? Não era melhor cimentar, já que estávamos ali a passar crises financeiras? Sim, mas sabendo que os orçamentos uma coisa é a SAD do futebol, tem um orçamento à parte, completamente à parte, não é? Sim. Depois é o clube. Portanto, tu disse que pertence ao clube. Sim, mas principalmente as modalidades vivem muito de cotização, não é? Exatamente, pronto, exatamente. E a cotização vai para o clube, não é? Parte não vai passar. E a grande parte ia passar também, mas agora toda a cotização vai para o clube. Uma decisão da direção anterior e muito bem. Isso permite ter, pelos vistos, o futsal, estávamos na frente do futsal quando parou a pandemia. O voleibol era difícil fazer melhor porque o Benfica reforçou-se, o Benfica foi buscar uma grande equipa de voleibol para se vingar daquele campeonato perdido. Era muito difícil o voleibol resistir. O hóquei manteve-se competitivo, tivemos uns jogos absolutamente inacreditáveis, né? Mas depois, portanto, acho que não me parece que seja por aí. Agora, a gestão profissional do futebol, a parte academia / SAD de futebol, eu acho que está a ser extremamente negativo. Isso aí não há dúvida nenhuma. Quanto ao resto do campeonato, o que é que tu achaste deste campeonato? O Benfica foi-se abaixo, o Porto voltou ali para cima. Mas que o Benfica fosse assim tão abaixo? O Benfica entrou em colapso a partir do jogo do Dragão. Entrou em colapso. Acho que não reagiu, não conseguiu reagir. Não. E depois, na altura, num tal programa do Livre e Direto, onde eu estava, com o Gomes da Silva, com o Miguel Guedes, eu disse logo ali, eu dou muita atenção à comunicação e à imagem do clube. Eu acho que isso é importante, a comunicação de um clube. E o Benfica cometeu erros de comunicação absolutamente brutais. Aquele comunicado que eles fazem a seguir, o Benfica ia com 7 pontos de avanço, foi ao Dragão. Se perdesse, estava com 4, já com o jogo do Dragão feito. Ia gerindo aquilo até ao fim. Geralmente, naquela altura, num momento daqueles, na segunda volta, ainda faltava um bocado, mas naquele momento, já com os jogos grandes despachados, 4 pontos de avanço, no velho futebol português aquilo pode dar para gerir, não era para entrar em pânico. O Benfica entrou em pânico, fez um comunicado a dizer que queriam árbitros estrangeiros, que era uma vergonha, entraram em pânico. Isso passou para a equipa. Eu acho que o comunicado do Benfica, certeza que foi posto no balneário do Porto, para dizer aquilo, eles estão em pânico, eles estão com 4 pontos de avanço e entraram em pânico. E a partir daí a equipa colapsou, a equipa do Benfica colapsou. Mas eles queriam mesmo árbitros estrangeiros, é que depois aí é que perdiam mesmo. Eu não sei. Só para o show-off. Claro, exatamente, mas isso fazia parte do jogo de comunicação deles, não é? Do bluff. Depois, quando foi o regresso da pandemia, eles ainda tinham avanço. Estavam
igual, estava um ponto Era um igual. ponto, acho que era um Era ponto. um ponto igual, estavam perfeitamente ali na luta. Sim. Mais uma coisa de pânico, que era, não queriam que o Rio Ave jogasse no Dragão. Lembra-se que aquilo só havia 5 estádios ou 6. Entraram em pânico porque iam jogar com o Rio Ave no Dragão. Ou seja, a equipa, todo aquele coletivo, aquilo passa por... Eles estavam perturbados. Agora, não sei porquê, não sou Benfica, não sou da estrutura do Benfica, nem quero saber. Aquela estrutura, aquela equipa, entrou em pânico. Mas achas que as notícias que têm vindo a público do Luís Filipe Vieira, de ser arguido, e agora pelos vistos também o Benfica também é arguido, achas que isso contribuiu para essa situação? Porque uma pessoa que está no balneário e depois o próprio treinador na altura, o Bruno Lage, também era uma pessoa que se verificou que de repente era ele que ia às conferências de imprensa, quando as coisas corriam mal era ele que dava a cara, por isso... Mas já com o Rui Vitória também era. Já repararam que, por exemplo, o diretor, o Tiago Pinto, o Rui Costa, o que raramente falam. Era o Luís Filipe Vieira de vez em quando, não é? E era sempre o Rui Vitória ou o Lage. Ou então os cartelheiros, os programas, não é? Então falavam por ele. Então falava só de vez em quando. E sempre foi assim. Não me parece que tenha sido por aí. Tanto que já o Benfica já anda em escândalos atrás de escândalos já há 4 ou 5 anos, não é? Portanto, isso dos malachaus, isso é peanuts já para eles, não é? Portanto, eles sempre foram gerindo isso muito bem. Mas não achas que agora para nós comuns mortais, não achas que agora é que o cerco está a apertar e de repente há milhões para gastar no Jorge Jesus que vou buscar ao Brasil, o Cavani, depois o Cavani que já parece já estar fechado, Cebolinha está fechado, é só milhões? Isso faz parte do jogo, faz parte de criar uma percepção de invencibilidade e de grandeza e um bocadinho porque há eleições do Benfica, não é? Exatamente. Eleições do Benfica. E nesse aspecto, apesar de eu acho que isso não perturbou o futebol da equipa, porque quando surge o caso Lex e quando o Benfica fica arguido agora no... Qual é que é o caso? Saco Azul. Acho que é Saco Azul. O Saco Azul, exatamente, aquela história dos impostos. Já o Benfica já estava a 5 ou 6 do Porto, quando isso aparece. Já este campeonato estava perdido quando isso aparece. Acho que não é por aí. Este frenesim para as eleições, para os Cavanis desta vida e para outros, este frenesim todo deve-se às eleições mais isso. Aí sim. Porque, se o Luís Vieira pode ser visto, é uma chatice, não é? Não achas que pode ser visto também como um bocado uma gestão irresponsável? Se uma equipa corre, no mundo real, no mundo que não é Portugal, num país que não é Portugal, uma equipa corre o risco de descer divisão, não deviam ter mais contenção nos gastos e nas loucuras? Jorge Jesus, Cavani, depois se descem. Vão fazer o quê? Mas vocês acreditam que o Benfica vai descer divisão? Devia, pois, lá está. Olá, o Benfica, neste momento, entretanto saíram mais 2 decisões, mais 2 jogos à porta fechada para o Benfica. Mais 2. Eu acho que somado já vão para aí 8 jogos à porta fechada. Eles recorrem sempre para o TAD, nenhum jogo à porta fechada conseguem fazer no Benfica. Ou vocês acreditam que o Benfica, e agora aqui vou largar isto para sermos mais sérios. Nenhum dos 3 grandes descerá alguma vez de divisão. Eu não acredito nisso. Eu achava que ia dizer, eu achava, não, descer de divisão em termos de, mesmo em termos futebolísticos, porque a diferença é abismal. Reparem, o Braga agora tenta fazer-se, o Braga está sempre a fazer-se, eu acho mal os sportinguistas e as direções do Sporting já viram bem a diferença entre o Braga e o Sport. Vocês estão a ver o Braga a descer de divisão desportivamente no jogo jogado. Não é, portanto, primeiro, em termos de tribunais, nenhum dos 3 grandes irá descer. Eu acho que deveria descer. Se fossem culpados de alguma coisa e se provasse alguma coisa, deveriam descer. Doar quem doer, deviam descer. Mas não vão descer, portanto, nem um jogo à porta fechada é complicado. Marcar um jogo à porta fechada para o Benfica. O Benfica já tem 6, 7 ou 8 pendurados para fazer. Mas em Itália até as Juventus desceu por muito menos. Exatamente. E na Turquia, não foi o Fenerbahçe, o Galatasaray também teve retirar-lhes. Até na Turquia, que aquilo é... Pois, a Turquia. Turquia, Grécia.
Itália, nós sabemos o que é que são esses países em termos de maquinações de futebol, até isso acontece em Portugal. Portugal é uma maravilha, isto é um jardim, é uma maravilha. Isso é que cada vez temos um futebol mais fraco e pobre, não é? Claro, é péssimo, claro, obviamente, não há competitividade nenhuma e na Europa cada vez vai ser pior. Quer dizer, agora o Benfica está aí com os grandes projetos europeus, né, com o Jorge Jesus, se eles trouxerem esses milhões todos, acredito, agora, mas isso é uma bolha, isso um dia vai estourar, é o tudo por tudo, para o Luís Filipe Vieira ficar lá mais 4 anos, não sei, parece-me que é um bocado por aí. Mas não estás mas eu pelo menos eu estou a sentir isso, eu estou a sentir é que pode ser desta vez que aconteça alguma coisa. Tu não sentes isso? Estamos muito perto, é verdade. É porque isto não está a ir através do futebol, isto está a ir através do BES. Está a ir por aí, está a ir por aí. Mas se depender do futebol, se depender pura e simplesmente do futebol, não acredito que aconteça grande coisa. Reparem-me, o apito dourado só andou fora do futebol. Sim. As coisas só fora do futebol. O problema é esse. Só fora do futebol que aquilo andou. Porque dentro do futebol está tudo bem, não é? Está tudo bem. Por exemplo, por causa dos vouchers. Os vouchers só estão ainda em movimento fora do futebol. Porque o que é que as entidades do futebol, da justiça do futebol dizem? Cada kit com aquelas refeições com o menu lá não sei o que, da cerveja, do Museu da Cerveja, dava menos de 200 euros. Tudo bem. Eles não queriam saber de mais nada. Dá menos de 200 euros, cumpre. Agora, o que a Justiça Civil investiga é, espera aí, então mas porquê é que o Benfica queria dar refeições aos árbitros? Quem é que pagava aquilo? Era o Benfica que pagava? Mas porquê é que o Benfica queria pagar e porquê é que o Benfica queria levar os árbitros àquele restaurante do Museu da Cerveja e não a outros? Se aquilo era para fazer publicidade ao Museu da Cerveja, porquê é que o Museu da Cerveja saía mais barato, se calhar, ao Museu da Cerveja? Imaginem que todos os árbitros e os assistentes iam lá. Aí o Museu da Cerveja era só... O Benfica tinha que pagar aquilo tudo, ou então era o Museu da Cerveja que pagava. Se eles queriam publicidade, valia mais. Faziam publicidade em revistas internacionais, na Time Out, saía mais barato e não levavam lá só árbitros, família de árbitros. Ou seja, aquilo é esquisito. A Justiça Desportiva olha para aquilo, isto não tem nada mal, então isto é menos 200 euros, tudo bem, siga. A Justiça fora não. E é isso que se passa, sempre assim no futebol português. Ainda há pouco e dos três grandes, o mais prejudicado é sempre, nós sabemos quem é, não é? Sim, mas ainda há pouco tempo tens um Porto que faz 86 pontos e ganha a Champions, ganha a Liga Europa. Agora tens o Benfica que faz 88 pontos e faz 0 pontos na Champions. Pois. Não faz nada. Isto daqui a uns anos o quê? Somos a Bielorrússia? Somos a Grécia? Não, a tendência é as equipas portuguesas irem enfraquecendo na Europa, em que a Liga Europa é o terreno normal e tradicional. Mas é isso que os benfiquistas querem? Eu não sei o que é que os benfiquistas querem. Parece que é isso, não é? Pois, eles agora, pelos vistos, nós sabemos que o Laje metia quase a equipa, metia os suplentes todos a jogar na Champions. Isso é um dos mistérios que ainda hoje está para ser resolvido, não é? Mas isso é uma coisa com eles. Mas agora estou-me a recordar do Ricardo Araújo Pereira, que, por exemplo, cedo se demarcou deste Benfica. É curioso. Falou. E sabe o que aconteceu ao Ricardo Araújo Pereira lá dentro do Benfica? Depois de parte. É um persona não grata. Pois. É vetado, sim. Logo, é um ambiente daquilo não interessa. Nunca mais desapareceu de Ricardo Araújo Pereira. Eu também nem acredito que o Luís Filipe Vieira seja sequer benfiquista, mas pronto. Isso é lá com eles. Isso aí é daqueles gajos que vai para lá parar e pronto. Pois exatamente, pelos vistos, não sei se é ou não, deve ser, ou então é do Benfica, é do Porto, é do Sporting, é do Alverca. Sim, ele é sócio dos três, mas isso é um problema deles, como tu dizes. Agora é só sócio do... É só sócio do Benfica. É que nós temos aqui o Pedro Bragança, ele é que disse que havia lá, que ele é o comentador do Porto, não sei se conheces, que ele dizia que as histórias lá no Norte era que ele festejava com o Pinto da Costa jogos contra o Benfica. Ele ia às Antas ver os jogos, estava lá,
A amizade do Jorge Mendes também é um homem do Norte. As ligações do Paulo Gonçalves, homem do Norte, gente do Norte. Portanto, o Vieira, todo o Estado lampiânico, que eu chamo de Estado lampiânico, tem os alicerces da Escola do Norte. Um bocadinho isso. Paulo Gonçalves, parece que era do Porto, depois foi para o Boa Vista. E conseguiu que o Boa Vista fosse campeão. Vê bem, hein? Vê bem. Viste como é que é? Hein? Anda Paulo Gonçalves. Como é que se faz? Repara bem como é que ele ficou português. Na altura, o presidente da Câmara do Porto era o Rui Rio, o secretário de Estado do Desporto era o Lelo, que era do Boa Vista, o presidente da Liga, acho que era o Valentim Loureiro. Era. E o presidente do Boa Vista era o filho. Era o filho, e havia o Paulo Gonçalves, e havia tudo. Ou seja, eu não estou a dizer nada, eu não sou a Boa Vista. A verdade é que ter o poder é muito importante. E falando daquilo que tu estavas a dizer ao Pedro há bocado, o que tem faltado um bocadinho ao Sporting é estar mais presente nos centros do poder, ter mais força ali dentro. Então, pegando agora nisso, tu preferias ser campeão a todo custo? Ou a qualquer custo? O que é a todo custo? Pois é isso. A todo custo ou a qualquer custo? A todo custo. Não. Eu sabendo que aquele título teve umas grandes histórias por trás, aquilo não me sabe a mesma coisa. Eu imagino, não sei se é uma fraqueza minha ou não, mas é uma coisa que me permite eu criticar os rivais, estás a perceber? Porque quer-me parecer que sempre que o Sporting foi campeão, foi mesmo campeão. E alguns títulos dos rivais eu tenho alguma dúvida quanto a isso. Mas pronto, mas é a minha opinião. A todo o custo, de qualquer maneira, não. Mas isso acho que não tem graça nenhuma. Se não era a mesma coisa que ires a um bar, engatavas uma gaja, né? Levas a mulher para casa, tinhas aquilo, depois descobriste que o teu amigo tinha pago a mulher, depois estás tudo feliz, não valeu. Não tem graça nenhuma. Eu acho que não tem. Sabendo. Sim. Eu acho que não tem. Sim, não ia ter a mesma graça, não ia não tem, porque também o futebol, nós andamos aqui para nos divertir, gostamos muito do nosso clube, e o que eu gostava mesmo, eu tenho a certeza que, havendo armas iguais, o Sporting também está assim devido a muita incompetência desde os tempos, nem dizer bem o Roquete até agora há mais roquetistas que o próprio Roquete, com o José Roquete, até fomos campeões em 99, 2000, e aquilo até foi andando. Depois, aqueles anos aquela parte final do Díaz Cunha, o Soares Franco, Tencour, o Dinho Lopes, aquilo foi muita incompetência, foi juntar essa incompetência, falta de visão, com isso foi-nos levar, enfraqueceu-nos a nível órgãos de poder, federativos e da Liga, e foi-nos enfraquecendo. E naturalmente, isto, o que eu estou a dizer não é nada especial, é sabido, quando um árbitro entra em campo, mesmo, eu não digo que o árbitro queira prejudicar, eu acredito que não, mas há ali uma camada no subconsciente em que o Sporting não tem o poder. Não tem. Eu não vou dizer que o Sporting seja prejudicado em todos os jogos, mas nos três grandes é sempre o mais prejudicado. Isso é indiscutível. Há 15, 20 anos é isso. Não há. E aquela criação, aquela percepção de poder que o Benfica tentou criar e criou, nós somos muitos, dominamos isto. Os árbitros sabem, e houve há uns anos, o Paulo Gonçalves foi para aí 2 ou 3 vezes, de vez em quando ia à Benfica TV, apresentava documentos, relatórios de árbitros, relatórios não sei o quê, de notas de árbitros, que não era suposto ele saber. E porquê é que ele levava isso? Ele levava isso. Claro. Para quê? Para fazer coação. O que é que os árbitros sentiam?
os árbitros sentiam, e o Benfica sabe isto. Peraí, o Benfica sabe isto. E na cabeça deles, arbitrar, se calhar aquilo, o braço ia mais para o cartão para aquele lado do que para aqui. Estão a perceber? Esta percepção, tudo isto conta. Tudo isto conta. Nós, se calhar, somos o único país, eu não sei se isto acontece na Turquia, na Itália ou na Grécia, para falar dos campeonatos mais hardcore, haver um dirigente, imaginemos um dirigente de um clube, o Panathinaikos, do Olympiacos, ir para a televisão do clube, dizer que tem ali, eu sei que o árbitro X, estão a ver isto, as notas dos árbitros, de repente, eu não sei se existe, mas em Portugal existe isso. Não faz nada. Aconteceu alguma coisa ao Paulo Gonçalves? Nada. Então o homem ainda foi buscar o outro ao Brasil. Não nada. Levam documentos que supostamente não há, e depois nós pelos e-mails sabemos coisas, não é? Tudo isto cria a percepção, o Benfica, nós não nos podemos, temos de ter, ou seja, temos de ter calma, não é? Vamos ter calma. Temos de ter calma com o Benfica, temos de ter calma. Com o Sporting é sempre a aviar. É qualquer um. Isso eu não entendo. O próprio Benfica admite que os mails são verdadeiros. Eles dizem roubaram-nos a correspondência. Se roubaram é porque é verdadeiro. Há quantos anos é que aquilo anda ali de um lado para o outro já? Eu nunca mais te sinto nada, nunca mais há nada. Mas eu não entendo. Se eles admitem que aquilo foi roubado é porque é verdadeiro. Está cá. O que achas que vai acontecer agora ao Rui Pinto? Ao caso todo Rui Pinto? É liberado há pouco tempo, é verdade. O Rui Pinto, eu acho que o Rui Pinto poderá está a começar a ajudar a polícia judiciária, talvez em campos que não o futebol. Atenção, nós estamos a pensar só que o Rui Pinto... Sim. Muita coisa. Angola Leaks foi dele, não é? Muita coisa ele tem. Deve ter lido muita coisa. Ele vai colaborar nesse campo. O lado esportivo, mais relacionado com os meios e outras coisas, eu não sei como é que está, sinceramente. Nem sei. Eu nem quero imaginar que uma mão vai lavar a outra, né? Atenção. Nem quero imaginar isso. Mas eu não sei. Achas justo, tipo, é que aquilo que deu a entender foi, ok, está bem, ele fez mal, meteu a mão no doce. Mas, quer dizer, aquilo era... Há ali corrupção, não é? Os mails e tudo aquilo está provado que não sei que houve corrupção não. Que houve ali influência, tráfico de influências, essas coisas todas. Não me parece, na altura disso, e me torno a repetir, eu gosto de mandar umas bocas e mandar umas picardias, mas aqui tem que ser sério. Ali nada indica que haja corrupção, aquela corrupção não há corrupção. Agora, há ali coisas, há ali o que eu chamei na altura espionagem industrial. Isso há espionagem industrial. O que é espionagem industrial? Os clubes agora são empresas, não é? São SADs, são clubes empresas, e há uma empresa no mercado, imaginemos uma empresa de telemóvel, tem alguém na empresa rival de telemóveis com as novas, e vai espiando a nova tecnologia. Na altura falei no caso entre a Ferrari e a McLaren, em que foi a McLaren, andava a espiar, tinha alguém dentro da Ferrari, andava a espiar a Ferrari, as novidades da Ferrari. A McLaren foi-lhe retirado o título, construtores nesse ano à McLaren, aquilo funcionou, espionagem. O que se passa? O que indicia os mails, não é? Indicia, está decidido, a mim parece-me, enquadra-se no âmbito da espionagem industrial, isso não foi negado, tanto que houve o Periquito, não é? Até se demitiu logo, o Periquito passava documentos a pessoas do Benfica, o Deus Pereira, que era o tipo da Liga, passava documentação, ou seja, havia troca de documentação que não devia haver, não é? Isso aí... E o controle também nos árbitros que subiam e desciam e na nota dos árbitros. Isso aí já é... Menino querido, não era? Menino querido, isso aí sabe-se, ou seja, sim. Não é influência, é criar uma percepção de poder, mas é espionagem.
Espionagem. A partir do momento que uma pessoa controla a nota dos árbitros e os árbitros que estão na primeira liga e na segunda, pá, os árbitros por influência vão... Há mails que indiciam isso. Há mails que eles tentavam, havia mails de vamos lhe dar cabo da nota, não é? Havia uns mails que diziam isso. Isso aí, em relação aliás, aquele processo, dizer que há ali corrupção, parece-me, o que eu conheço dos mails, não sei se agora... Sim, aquilo que se leu, que anda aí na internet. Espionagem. E só a espionagem industrial está enquadrada, há lá artigos do Regulamento de Justiça, tanto da Liga como da Federação, que aquilo, só aquela troca de documentos está enquadrado legalmente. Um clube que tira proveito de uma situação, isso está lá tudo. Isso aí é indiscutível. Também... É indiscutível. E depois é indiscutível que o Benfica montou um esquema de poder. Agora, aquela corrupção, comprámos aquele jogo, comprámos aquilo não está lá nada. Não, isso não, sim, exato. Não há nada. Agora, há um esquema de poder, isso há. Eles montaram aquilo muito bem. E se calhar o Sporting poderia fazer a mesma coisa ou não sei se faria ou não. Agora, eu não sei se aquilo dá diretamente campeonatos. Agora, cria um ambiente propício. Uma pressão, sim. Cria um ambiente propício, é um comprimidozinho de doping, dá um boostzinho ao clube. Né? Da mesma maneira que um clube que tem um centro de estágio todo moderno, com os nossos equipamentos de fisioterapia, não sei o quê, ajuda, portanto, tudo o que seja um jogador fundamental, em vez de recuperar a lesão em mês e meio, recupera em 3 semanas, porque o centro de estágio, o médico, os médicos são ótimos, têm os laboratórios, está tudo isso ajuda. Este cenário de bastidores, não é? Este lado negro do futebol, se estiver controlado também, ajuda, está a ver? Ajuda. Isso está lá nos mails. Isso está lá nos mails. Meus amigos, isso está lá nos mails. Isso pode ser designado em espionagem industrial com concorrência desleal. Isso aí está enquadrado em termos de lei. No mínimo é isso. É que nem isso se fala, não é? Sim. Tu achas que, agora indo um bocadinho para a esfera do Sporting e pondo aqui um bocadinho o dedo na ferida, achas que isto é muita incompetência ou é mesmo um plano para acabar com o clube? Está a passar? Sim. Epá, eu não quero acreditar que seja plano para acabar com o clube. Eu acho é que... Para a venda da SAD, etc. Acho que é tudo. Não, a venda da SAD será o fim. Sim, não pensei nisso. Sim. Isso aí, não sei... Então achas que é muita incompetência? Acho que é... Eu acho que é incompetência. Eu não consigo perceber. Não... Eu não quero acreditar nisso, sabes? Eu não estou a ver... Qual é que é o interesse de acabar com o clube? É que para... Aquilo tem que ir... Agora está o e-voting, não é? Sim. Que eu acho que é uma precipitação. Eu, em princípio, não sou contra, mas acho que neste momento há mais coisas importantes em que pensar. O voting, de repente, eu preferia o e-título, né? Em vez de pensarem nos títulos. Em vez de pensar no voting, pensar nos títulos. O e-título. E o título? Não há título? Sei que é título. O que eu defendo nas votações, e o e-voting tem muitas falhas, eu não percebo qual é que é. Também o universo sportinguista, temos muitos sócios, mas também não é um universo assim, o universo de votantes também não é assim uma coisa tão... que eu defenderia, o que eu defendo, e há algumas propostas semelhantes, portanto o Bruno Mascarenhas tem uma proposta parecida com uma que eu já falei com alguns amigos, ainda vai mais à frente, que era, por exemplo, nós temos muitos núcleos, por distrito haver um grande núcleo nesse distrito em que as pessoas poderiam ter mesas de voto nesse núcleo, nesse distrito. Isso iria dar muito mais votos e que poderia ser também, nós já votamos por digitalmente, e depois sai uma senha, né? Sai o canhoto, nós votamos também por... Isso podia ser instalado, por exemplo, no Solar do Norte, distrito do Porto, o núcleo de Braga, que é um núcleo muito grande, fortíssimo, também podia ter umas mesas de voto em Braga. Estão a ver isso aí? O voto eletrónico,
voto eletrónico nos núcleos. Isso para mim seria, por umas caranhas, diz, em vez de ter mais 10 núcleos por distrito, se calhar também não ia tanto por aí, também isso, depois também não havia assim muita gente, mas pelo menos isso poderíamos avançar por aí. Agora, o e-voting, e atenção, e há temas que eu acho que têm que ser discutidos presencialmente. Por exemplo, temas decisivos da vida do clube, eu acho que não devia haver o e-voting. Nós somos sócios, somos sportinguistas, temos que ir lá, não é alguém que está em casa, temas fundamentais para a vida do clube numa Assembleia, aquelas Assembleias Gerais decisivas, e alguém carrega, entra na sua área pessoal, no site de Sporting, mete o seu número de sócio, muito complicado. Isso também não invalida de alguém de ir lá e não saber do que é que está a votar. Assim, pelo menos é uma boa coisa. Eu tive este iVoting, mas pois, não invalida a pessoa que está fora. Mas diz-me uma coisa. Agora, voto eletrónico nos núcleos, aí sou completamente a favor e sou a favor de uma segunda volta. Mas diz-me uma coisa, tu estavas a falar das Assembleias Gerais, ser discutido presencialmente, etc. Mas eu vejo, às vezes as Assembleias Gerais são marcadas para uma segunda-feira, de preferência a chover a potes, às 9h30, principalmente quando se quer discutir alguma coisa. Mas isso não pode ser. Mas isso aí é as tais coisas que existem no nosso clube. Isso é uma coisa então, mas agora diz-me uma coisa, nós com tantos modelos e principalmente redes sociais, plataformas, etc., porque não, por exemplo, através de uma boa plataforma informática, fazer chegar um link de streaming e a pessoa mesmo que esteja em Vila Real de Santo António, que esteja no Porto, esteja isto, pode pelo menos assistir à Assembleia. Está bem, isso aí eu concordo, mas esse sistema tem que estar muito bem apurado, porque nós quando temos o voto eletrónico, sai um papelinho, e o papelinho depois vai para a urna, certo? Há ali uma certa... Isto tem havido alguns problemas neste sistema do iVoting. Mas eu acho que não, isso o iVoting, outra coisa é o sistema iVoting, outra coisa é os boletins eletrónicos. Exatamente. Nesta fase, eu acho que as pessoas estão a fazer confusão do iVoting com o sistema eletrónico. Pois estão, são diferentes. Exatamente. O sistema eletrónico já existe em Alvalade quando vamos lá votar, inclusive em algumas Assembleias Gerais isso aconteceu e nas eleições acontece. Eu acho, por exemplo, nas eleições deveria haver os tais núcleos base em todo o país, permitia haver muito mais sócios a votar nas eleições, para o Presidente, para a direção e para os órgãos sociais. Eu percebo isso, mas o que eu acho que... Agora, nós passamos de uma situação quase primitiva, quase, não é? Vai toda a gente para Lisboa, de repente... Eu acho que há coisas mais importantes do que isso. Sim, de certa forma é o futuro também, não é? Hã? É o futuro também, de certa forma. Eu não sei se é o futuro. Eu não sei se é o futuro das eleições. Eu não sei se é o futuro das eleições, porque eu tenho dúvidas, porque a pessoa deslocar-se lá, eu não sei quem é que está a votar lá em casa. Eu estou aqui em casa há 4 sócios de Sport. Cada um vota, eu posso estar... mas aí são quatro votos em milhares, não é? São umas ali, são umas outros. Por exemplo, a tua senha da Segurança Social também recebes 3 e depois eles enviam-te os outros 3 por correio, não é? O registro de um booking, de uma casa de um booking, eles mandam correspondência para o correio da pessoa. Os bancos normalmente até te podem dar na linha do banco, dão-te 3 caracteres e depois agora vamos enviar os outros 3 para a morada. Eu acho que há muitas formas aí de serem... Pois, mas eu não conheço o sistema ainda, não é? O sistema vai ser dado a conhecer. Sim, mas há vários. Aqui está a haver muita poluição nas redes sociais, especialmente no Twitter. Está a haver muita poluição sobre isso, mas eu creio que as pessoas, pelo menos já se está a discutir
um método de outro, não é? Eu acho isso. Eu acho que o que as pessoas querem agora, desculpa lá, José, eu acho que o problema das pessoas lembram-se daquele transporte, daqueles sacos, ou seja, as pessoas querem rever, veio o Tavares Pereira a dizer que, passado 2 anos só, não é? Pois houve ali 6.000 votos, não sei o que mais, ninguém soube quais foram os votos, quer dizer, se as pessoas dizem que o iVoting e outros sistemas de votos são maus, o atual também não é bom, quer dizer, eu acho que se tem a discutir, e não é o Rogério Alves dizer, eu nomeei aqui 6 pessoas e já me apresentaram e vamos apresentar, não sabe o que é, não sabe como é que chegaram, não sabe como é que se resolve, esse é que eu acho que é o problema. E essas eleições do chamado churrasquinho, exatamente, que eu me lembro, não foi voto eletrónico. Foi boletim? Foi mesmo boletim. Sim, isso já foi há alguns anos atrás. O que está eletrónico digitalmente tem que corresponder ao canhotozinho, ao papel que está lá dentro. Portanto, isto já foi uma evolução. Mas depois isso é um bug e depois não querem isso e depois... Pronto, estou a imaginar bugs no e-voting, não é? Isso eu acho que... Importa saber se é centralizado, se não é? Eu acho que nós temos a SAD do Sporting, infelizmente. Eu não ligo a nomes, eu quero que o Sporting ganhe. Quero que o Sporting ganhe títulos. Infelizmente, a atual SAD e gestão do futebol é o equivalente a ver aqueles computadores, que os primeiros computadores de jogo, o ZX Spectrum. Sim. Lembra-se do Spectrum? Não evoluiu, sim, ainda está com a cassete. Nós estamos na fase do Spectrum e depois alguém na Assembleia Geral, Rogério Alves, querem pensar numa coisa high-tech que é o iVoting. Mas qual é que é a cena? Não é ver? Eu acho que há coisas mais importantes para tratar. Por exemplo, há coisas estatutárias para resolver no Sporting, sem dúvida. Agora, há uma coisa que eu também tenho que dizer. As Assembleias Gerais do Sporting tornaram-se, nos últimos 2, 3 anos, uma cobaiada. Uma cobaiada. Não é? Cobaiada. Já todos os clubes tinham isso. Eu lembro de uma célebre Assembleia Geral no Pavilhão 2 no Atlântico, quando foi para votar a venda do património do Soares Franco, sempre houve aquelas picadas, todas as Assembleias Gerais têm isso, e nós vimos umas cadeiras poar também nas Assembleias Gerais do Benfica, mas tem havido umas Assembleias Gerais no Sporting que tem sido uma coisa insuportável. Eu percebo também como é que se consegue pôr, como é que se leva pessoas à Assembleia Geral, ou seja, eu vou discutir assuntos do Sporting, eu vou para uma Assembleia Geral, e aquilo vai ser um circo autêntico, não é? Como é que eu acho que todos os sportinguistas também têm que ter um bocadinho de respeito também pelas instituições, não é? A Assembleia Geral é dos momentos mais importantes de um clube de futebol, não é? Mais importante. Estão ali os sócios todos, está ali toda a gente. Mais importante, para mim é mais importante que uma reunião da direção. Estão ali a verdadeira força do clube, que são os adeptos, os sócios estão ali. Tem que haver o mínimo de dignidade, apesar de nós termos ideias diferentes uns dos outros, tem que haver ali uma linha que não se pode ultrapassar, e realmente tem-se ultrapassado coisas inacreditáveis nas últimas Assembleias Gerais do Sport. Isso também, agora, mas isso é que eu digo, iVoting para Assembleias, para votar coisas importantíssimas, decisivas no Sporting, não sei, tenho alguma dúvida, vamos ver qual é que é a empresa, como é que é o método, o que é que se vai passar, o que é que vai acontecer. É o que diz o Pedro, vamos ver qual é que é o software, possibilidades em que há, qual é que é a margem de erro que pode haver. Uhum. Agora, eu acho que há coisas mais importantes para tratar. E podíamos avançar realmente para o voto eletrónico nos núcleos. E, atenção, a própria Assembleia Geral podia ser em streaming nos núcleos, como dizia o Pedro, não é? E o Rui, não sei se está em streaming. Dar força aos núcleos. Os núcleos são uma coisa importante. Nós somos o Sporting Clube de Portugal. Não é? Para mim, o núcleo do Porto, ou de Braga, ou de Olhão, é tão importante como a sede em Lisboa. Pode ser importante como a sede em Lisboa. Não é? Aqueles sportinguistas que estão em Olhão ou estão em Braga são tão importantes
com uma direção que está em Lisboa. E até mesmo fora de Lisboa, fora de Portugal. Olha, diz-me uma coisa, para terminarmos, o que é que tu gostavas nos próximos 2 anos que acontecesse na tua vida profissional? Olha, eu gostava de experimentar stand-up. Fica o desafio. Epá, é a última coisa que me falta fazer em termos de humor. Epá, e gostava de escrever... Stand-up com público. Stand-up com público. Público, em direto. Gostava de continuar a escrever para televisão e a escrever humor. Já estou e escrever um argumento de uma longa-metragem, que é uma coisa que eu já realizei, já escrevi uma longa-metragem há long time ago. Gostava de fazer uma coisa assim mais... Já escrevi há pouco tempo uma série que estreou na televisão, na RTP este ano, mas gostava de continuar em televisão, gostava de continuar a ir por aí profissionalmente, estar sempre com capacidade. Eu gostava de ter presença de espírito e de saber que estou a fazer as coisas bem feitas, ou seja, eu gosto de fazer as coisas bem feitas e eu gostava de ter sensação, vou continuar igual, está-me a ser bem, vou continuar a trabalhar, continuar a trabalhar, sempre. Então pronto. Sempre a trabalhar coisas, sempre a fazer Só coisas. te queremos lançar o desafio então, quando fores fazer stand-up brevemente, queremos ser convidados para estar lá na primeira fila a apoiar-te. Corra bem, corra mal, nós estaremos lá a apoiar-te. Não é uma coisa que eu diga, é uma coisa que quando é pensar, olha, daquelas coisas... já não vamos para novos, ninguém já vai para novo, nós temos de fazer. Ninguém vai já para novo. É já, não é esperar pelo amanhã, é fazer já. Pensa nisso, que eu acho que poderás, o teu registro de humor não vai ser daquele da piada fácil, não acho que vai ser aquele humor. É outro estilo, é. Pensar, porque é o teu registro, mas eu espero que nunca penses, estou aqui já com 90 e tal anos e podia ter feito isto, não. Faz. Exatamente. É o desafio que nós tem que ser uma vergonha imensa. Vai-te embora. Sim. Mas ao menos tentei, olha, de facto, olha, não, eu sou bom para os outros, olha, que se lixe, pronto, eu vou continuar a escrever. Mas nunca se sabe, porque é assim que se descobre grandes talentos. É mesmo, eu sei. Tem muitos ensaios, já tenho alguns textos, tenho que ensaiar muito e ver e perceber e tal, vamos ver. Força nisso, estamos cá para apoiar. José Pina, muito obrigado por esta horinha de conversa. Obrigado a vocês também. Um bocadinho mais. E continuem com o vosso projeto. Obrigado. Olha, também, lá está, olha, foi uma coisa que nós também pensámos e fizemos no dia seguinte, por isso estamos a... Exato, olha, está a continuar e está a correr bem. É assim, vai ter de correr. Pina, um grande abraço para ti, está bem? Grande abraço. Boa noite, um abraço, tchau. Grande abraço.